querida catequista, querido catequista do Brasil. Eu sou o Padre Abimar Moraes, membro do GREBCAT, do Grupo de Reflexão Bíblico Catequético da CNBB, e também professor da PUC do Rio, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, diocese essa a qual estou vinculado. Eu trouxe você até aqui o batistério desta igreja, uma igreja que tem 300 anos, dedicada a Santa Rita, no centro da cidade do Rio de Janeiro. E trouxe você até aqui para que nós pudéssemos conversar sobre um importante tema, que é o tema da espiritualidade. Esse tema eu gostaria de desenvolver com você em 3 etapas. Primeira etapa, aquela que nós vamos agora aqui no batistério meditar. Para isso, eu vou ler um trechinho, te pedir licença para ler um trecho do rito de iniciação cristã com adultos, o RICA. É o trecho que fala da primeira adesão, quando o simpatizante, aquele ou aquela que se aproxima da experiência de fé de uma comunidade, ele manifesta um seu primeiro desejo. O RICA assim se expressa: a vida eterna consiste em conhecermos o verdadeiro Deus e Jesus Cristo que Ele enviou. Ressuscitando dos mortos, Jesus foi constituído por Deus Senhor da vida, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Se vocês querem ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo, membros da igreja, é preciso que vocês sejam instruídos em toda a verdade revelada por Ele. Por trás dessas palavras, revela-se, na verdade, um caminho espiritual. E é sobre a espiritualidade da iniciação à vida cristã, que eu gostaria de conversar com você. A espiritualidade do batismo, a espiritualidade do interlocutor é aquela justamente de conhecer o mistério, de conhecer a obra da salvação que Jesus trouxe ao mundo. Bonita, e ela é citada inclusive no documento 107 da CNBB, a expressão a esse respeito de Santo Agostinho, um dos importantes catequetas e catequistas da história da nossa tradição. Ele dirá que nós devemos fazer um caminho com uma pessoa em que não tanto falamos sobre Deus, mas permitimos a essa pessoa que ela fale com Deus. A espiritualidade, portanto, é aquela de produzir uma intimidade por causa do santo batismo, dos santos olhos, em que uma pessoa seja capaz de sentir-se amada por Deus e de dialogar com esse Deus da salvação. Outro aspecto nós vamos desenvolver, mas eu vou te convidar para um outro espaço desta igreja. Vem comigo. E assim, lavados nas águas da fonte batismal, que nós somos convidados, conduzidos nesse itinerário à vida cristã, as 2 grandes mesas da nossa fé, as 2 grandes mesas da vivência cristã, a mesa do pão da palavra e a mesa do pão eucarístico. A fé, portanto, a experiência espiritual que nós vivemos, ela é nutrida, ela é alimentada por esses 2 grandes alimentos. Lembrando sempre que ninguém pode dar o que não tem. Por isso, num caminho espiritual,
é importante que introdutores, catequistas, enfim, os agentes da iniciação à vida cristã se nutram da Eucaristia, se nutram da Palavra de Deus, a fim de que possam então oferecer deste mesmo alimento aos outros irmãos e irmãs, os interlocutores da vivência cristã. Que o pão da Palavra e o pão da Eucaristia nos fortaleçam nesta caminhada, que nos conduz à última etapa desse itinerário espiritual. Vem comigo para que nós possamos conhecer esta última etapa. E é assim, alimentados pelo batismo e pela Eucaristia, que nós somos elevados, somos capazes de um olhar do alto. É isso que esta sugestiva imagem nos convida a ter. A espiritualidade, portanto, de um catequista, de um interlocutor, enfim, de todos os sujeitos da iniciação à vida cristã, deve ser justamente essa: a capacidade de, sem perder a atenção para o baixo, para a terra, olhar com o olhar do alto, com o olhar de Deus. Assim, com esse olhar de Deus, como discípulos e discípulas missionários, como sal da terra, luz do mundo, nós seremos capazes de entender tristezas e alegrias, angústias e esperanças, dores e vitórias dos homens e mulheres que estão neste mundo e que precisam da nossa espiritualidade para construírem também as suas. Deus te abençoe, Deus te permita ser sempre cada vez mais um homem espiritual, uma mulher espiritual. Fique com Deus.